Olá, amigos. Boa noite. Começa agora mais um intervalo de estudo do livro O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores de Allan Kardec, uma das obras fundamentais do Espiritismo. E eu já estou aqui pelo canal Espiritismo em Kardec com o nosso amigo Arthur Azevedo para retomarmos o nosso estudo do capítulo de número 25, parte final. Tudo bem, Arthur? Boa noite a todos, boa noite, Rui, todos aqueles que nos acompanham em mais um estudo do Livro dos Médiuns, esse livro tão importante, né, da doutrina espírita, e vamos aí dar sequência a esse estudo que fizemos aí sobre a questão da evocação, que já está chegando ao seu final, né, para que possamos ingressar no próximo capítulo. É isso mesmo, Arthur, e você já sabe, você que nos acompanha de casa, interaja conosco pelo chat, o nosso estudo é em grupo, é conjunto, de modo que você fique à vontade para postar suas dúvidas, seus questionamentos, interpretações, pontos de vista, com que vamos enriquecendo o nosso intervalo de exame. Muito bem, então nós vamos retomar aí desta questão em destaque, questão de Kardec aos espíritos sobre o tema da evocação. Especificamente, a evocação de encarnados, de pessoas vivas, entre aspas, não é? Então, vamos à leitura para os subsequentes comentários e trocas de ideia. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Tem uma pergunta quanto ao índice, probabilidade de eficácia da técnica da evocação, que já tratamos aqui relativamente aos espíritos, em geral, os espíritos desencarnados, quando evocados, que não há 100% de certeza, não é, de eficácia garantida que um determinado espírito evocado consiga, mesmo que queira, passar a sua comunicação. Isso porque ele pode até não querer ou não encontrar meios intermediários, fluídicos, mediúnicos, adequados para tanto. Agora, Kardec faz esta mesma pergunta especificamente voltada para a experiência da evocação das pessoas encarnadas. Ele fez muitas experiências assim, Arthur, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era um lugar comum a evocação de pessoas encarnadas? Nos parece que sim, né? Tanto é que ele aí relata algumas experiências nesse sentido e trata disso, né? Inclusive nesse capítulo bastante extenso, apenas voltados para a questão das evocações, incluindo aí as evocações dos encarnados. Então, Kardec realmente desenvolveu, ao longo de um período até curto, se a gente for analisar, uma série de desenvolveu e também pôde presenciar e pôde experimentar uma série de fenômenos, uma intensidade realmente impressionante, né, pelo pouco tempo que ele dispôs. Exato, e o espiritismo, por seu objeto científico, experimental, é uma ciência psicológica que investiga o espírito em todas as suas fases existenciais. Kardec, ciente disso, tratava o homem na qualidade de espírito encarnado e aproveitava também para estudá-lo, né, psicologicamente, Sim. porque ali há uma fase existencial relevante de ser apurada. Algumas pessoas supõem que o espiritismo apenas lança lupa, né, uma lente vigorosa sobre o mundo espiritual, sobre o espírito
estando errante, estando Uhum. desencarnado, mas não passa despercebido a ciência psicológica e espírita que o homem, né, tem a natureza espiritual, logo digna de investigação. E, como você bem resgatou, Kardec fazia realmente essas experimentações de evocação de pessoas físicas com o fim de estudo, não por curiosidade, né? Não por entretenimento, não por um motivo fútil qualquer, mas para verificar como se apresentaria o sujeito encarnado numa emancipação a partir da evocação à distância, se as suas ideias iriam variar, se os seus valores se modificariam, né? Se os traços da sua personalidade também ficariam relativamente influenciados por esse estado de emancipação. E tudo isso é, fonte para conhecimento espírita. Né? Vamos à resposta. Então, repetindo, poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Então, ele quer aqui saber se, mal sucedida a evocação de uma pessoa viva, um espírito impostor poderia tomar o lugar, né? Resposta: é fora de dúvida que sim, e isso acontece frequentemente. Sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais, sempre que não possa ter um resultado instrutivo. Nesta resposta, então, Kardec vê os espíritos confirmando que o propósito da ciência espírita é aprovado por Deus, por suas leis, pois se trata de estudar seriamente a condição psicológica nesse estado moral especial, né? De emancipação da alma. Isso nos faz lembrar aí de Moisés, né, quando ele proíbe esse contato, né, com espíritos, que a gente chamava de espíritos dos mortos, né, justamente pela falta de seriedade com que aquilo era feito, né, a falta de seriedade das pessoas que iam lá apenas por motivo de curiosidade, para procurar atender os seus interesses. Então percebemos aí que essa condição sine qua non, que quando nós ingressemos no espiritismo, né, na prática espírita, nós o façamos com toda a seriedade, respeito e interesse, né, de estudar, para que, né, nós efetivamente possamos colaborar e não ficarmos aí tal como às vezes, mal comparando com uma sanguessuga que só apenas deseja vantagens, né, sugar aí né, o sangue. Não se trata disso, mas pelo contrário, né, a nossa postura deve ser sempre de contribuição, de um trabalho honesto, visando o estudo, visando o aprofundamento, para que a gente, inclusive, né, como diz aí, para que nós não sejamos aí vítimas, né, entre aspas, ou desses espíritos mistificadores, que será geralmente por nossa própria incúria, por nossa própria falta. Agora é importante ratificar neste passo, Arthur, que, segundo o Espiritismo, nós temos sempre à espreita, seja qual for a qualidade moral do grupo Sim. mediúnico, do grupo prático, esses espíritos Uhum. mistificadores e impostores. Não é? Então, Sim. em qualquer circunstância, não se pode baixar a guarda. Né?
Sim. E, não tem exceção, né? Nós não É. podemos, como algumas pessoas ingenuamente acreditam, supor que há uma blindagem, uma superproteção dos guias nesta Uhum. ocasião de experimentação, né? Não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi, né, alguns grupos passando, baseado em psicografias, né, em opiniões pessoais de alguns espíritos, que principalmente a sede da casa espírita seria um lugar super protegido, em que os bons espíritos sempre estariam dispostos a barrar os Uhum. impostores, pondo a salvo de qualquer risco os grupos mediúnicos. Isto não corresponde ao ensino espírita, né? Sim, de maneira alguma. É uma ilusão, né? É uma inverdade o que se coloca aí, o que se informa por aí acerca dessa condição. E, inclusive, faz parte até do aprendizado do grupo, né? Porque certos espíritos desses já aí se aproximem para que eles sejam experimentados, sejam testados, né? Possam distinguir, fazer a verdadeira distinção entre os espíritos sérios e dos espíritos mistificadores. Se você não tiver isso, fica incompleto o estudo, fica incompleta a experiência. Então, os espíritos permitem, por melhor que seja o grupo, como você bem aí relembrou, que isso aconteça como uma forma de aprendizado e também para experimentar os indivíduos, os elementos daquele grupo. Muito bem, é por isso que Kardec conjuga o fim sério da reunião de instrução a esta tarefa, a este desafio de se pôr em guarda contra os mistificadores. Como? Atraindo a simpatia e a proteção dos bons espíritos. Entretanto, sem reputá-los, como Arthur bem destacou, como guarda-costas, como babás que vão nos poupar do trabalho que depende de nós executar, né, para que tenhamos o discernimento que faz parte aí da via do progresso, na distinção do bem e do mal e no amadurecimento do nosso senso moral, né? Também pela mediunidade se estabelece quando somos hábeis a distinguir os espíritos imperfeitos dos bons espíritos, dos espíritos sábios e superiores. Muito bem, vamos ver a nota de Kardec sobre este assunto. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. Então, a gente não pode dizer que não existe o alerta, né, em espiritismo quanto, primeiro, de um lado, a utilidade dessas experiências, segundo, os riscos que precisam ser mitigados, que precisam ser geridos e afastados por um olhar atento quanto aos mistificadores, não é isso? Vamos à próxima questão, 53ª. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva, encarnada, né? Resposta: nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa, porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Complementando, a próxima questão é a seguinte:
Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva ou encarnada? Resposta: não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes. Probleminha técnico lá com o Rui. Vamos ver se ele volta. Quer comentar, Cláudio, enquanto o Rui retorna aí? Tá difícil o tempo, né? Acho que É, temporal para todo lado aqui desabou um temporal agora à tarde, até com pedra de gelo. Mas vamos lá. Eu não peguei desde o começo, mas realmente essa questão aí, há muitos anos atrás, e a gente, como é que vamos dizer, como é que a gente é ou inocente, né? Ou acaba sendo displicente nas questões doutrinárias, né? Nós fizemos alguns exercícios num grupo espírita de evocações de pessoas vivas. Achamos o termo numa palestra da internet e não tínhamos estudado esse trecho aí ainda, né? uhum, Então é interessante que, assim, todas as sessões em que fazíamos isso, havia manifestações, tá certo? Depois a gente começou a notar o seguinte: a discrepância do assunto tratado, das informações, né? E foi quando a gente começou até inconscientemente, a fazer o que a doutrina pede. Você checar informações, né? E eu me lembro de um caso que uma amiga do grupo tinha pedido para a gente evocar o marido dela, que estava em viagem porque ele não estava bem, e ela estava preocupada com ele. E o tema que estava girando no grupo naquela época, essa questão da evocação da pessoa viva. Houve uma manifestação dizendo que estava tudo bem, que não era para se preocupar, mas que fizesse muitas orações, etc, etc, etc. Bom, aquilo como se é aquela pulguinha atrás da orelha, né? Alguns dias depois eu procurei o fulano que foi evocado, sem que ele soubesse que eu participei dessa reunião, tal dia, tal horário, se eu não me engano, acho que era uma quinta-feira à noite, entre 7h30 e 8h30. Você podia me dizer onde você estava e tal? Ele falou, rapaz, eu estava fazendo negócios na capital aí, mas um amigo me chamou para a Baixada Santista. Cara, na quinta-feira a gente foi comer um camarãozinho na beira da praia, num quiosque lá, e tomar uma cervejinha. Então, como é que o cara tinha se manifestado no grupo, 250 quilômetros, 300 quilômetros dali, se o cara estava tomando cerveja e comendo camarão, cara? Olha, como é que diz? Esse nem bilocação não tem, ele tem uhum. trilocação, né? Então a gente devagarzinho foi conversando com o grupo lá para parar um pouco com essas questões aí que a gente via assim, sem ter ainda se aprofundado o tema nos fundamentos doutrinários. Então, como diz aí, né? Não é proibido, não há nenhuma proibição quanto a isso, mas há uma série de fatores aí, até o fator da utilidade, então, nem se fala, né? Você vai fazer isso aí provavelmente por curiosidade ou por brincadeiras, vamos pôr, tal como a gente basicamente estava fazendo na época. Então, é coisa para realmente se estudar a fundo e procurar achar realmente um motivo útil no geral para que se faça isso. E mesmo assim os resultados seriam bem abaixo do esperado.
Vamos lá, estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos resgatar, não na própria ciência espírita, que a utilidade séria que se pode ter com esse tipo de experimentação, a evocação de pessoa encarnada, é o conhecimento das disposições morais dos indivíduos em estado de emancipação, o que de resto pode ser obtido alternativamente pelo estado sonambúlico, não é? Pela via alternativa do magnetismo, que também favorece a emancipação, e com o fim de investigação psicológica, em suma. E falando aí especificamente dessa questão dos inconvenientes da evocação da pessoa encarnada, que são basicamente duas contraindicações das crianças em tenridade e das pessoas gravemente doentes, nós podemos até vislumbrar uma outra utilidade em relação aos doentes. Desde que eles não estejam fracos, imaginem um obstáculo de comunicação no estado de vigília, que se pode superar evocando-se esse enfermo, com muito cuidado, com prudência, desde que ele não esteja nessa situação de enfraquecimento grave. Nós já tivemos a oportunidade de de fazer pelo menos uma vez isto, obtendo do espírito uma comunicação de alívio por ele estar momentaneamente revestindo-se do instrumento do médium, porque ele, deficiente, sentia muitas dores, não é, nos membros inferiores, e ele pôde relatar, não é, essa agonia neste corpo, pelo médium, e, ao mesmo tempo, o arrefecimento das dores naquela condição de emancipado, e dando, inclusive, conselhos de como arrefecer essa dor, onde era essa dor, não é, que deveria ser trabalhada por analgesia, enfim, conforme a medicina. Então, vejam que com um pouquinho de reflexão, nós podemos vislumbrar algum sentido sério e útil para essas experiências, não é, que Kardec reproduz. Não poderia ser diferente, com um fim sério de estudo psicológico. Vamos adiante? Não, só para complementar aí, Rui, Tem o uma relato notinha. Ok. o relato que a gente fez aqui seria no fato da gente ter feito isso em grupo, Sim. aliás, numa casa espírita na época, só por curiosidade, e Sim. sem ter conhecimento de base ou fundamento da doutrina. Depois, a gente teve uma experiência com essa utilidade que você diz aí, e ela é muito gratificante, inclusive. Nós tivemos conhecimento de uma pessoa que estava, uma senhora que já estava na cidade de Campinas, ela já estava há mais de 6 anos em coma. Tá? A única coisa que ela conseguia mexer era os olhos e ela conseguia respirar por conta própria. Tinha tido uma série de ataques cardíacos e paradas cardíacas, foi ressuscitada várias vezes, e tanto é que ela ainda está viva, só que agora internada numa instituição especializada, porque realmente a situação dela se agravou muito fisicamente. Mas a gente acompanhou ela 6 ou 8 anos, e ocasionalmente a gente fazia uma visita com uma pessoa que era de conhecimento dela, tinha trabalhado com ela antes dela ter esse problema. E uma vez foi sugerida, essa pessoa participa de um grupo de estudo que sugeriu se a gente não poderia levar os médiuns lá. E nós fomos. E o intuito era ser útil, era observar, aliás, era dar um pouco de consolo e
e de conhecimento da parte espiritual para a família, marido e filhos. Mas qual grata surpresa não foi quando, eu acredito que foi na terceira visita, uma médium começa a escrever e é a própria. Do lado da cama ali, entrou num sono profundo, que inclusive a enfermeira até falou, olha, é muito raro ela dormir dessa maneira aí, né? Nós até íamos nos retirar do quarto, quando a médium começa a escrever. E ela relatando que é ela, agradecendo a visita, que das outras vezes ela não pôde agradecer, dando o recado para a família que ela estava muito bem, que mesmo com as condições que estava de não poder interagir com a família, ela participava da família, tá? E que ela estava muito bem. Inclusive, a lembrança me veio com o relato que você fez aí, que ela, inclusive, o marido era dentista, e veja bem como é que é a coisa. Ela pediu para o marido se poderia tratar de 2 dentes do fundo da boca dela, que era uma das coisas que a atormentava muito, e ela não tinha condições de falar. Tá? Tanto é que depois, nas outras visitas posteriores, o marido disse que realmente encontrou problemas dos dentes e tratou tudo. Ela agradeceu em outra. Então, a gente manteve contato com ela esporádico, mas manteve contato mais de 6 anos. Tá? E ela descrevendo que ela estava tranquila, que era uma situação prevista, tá? Que a família ia aprender muito com essa situação, inclusive uma nora que na época era noiva do filho, que passou a ser a enfermeira dela, inclusive se formou em enfermagem para cuidar dela. Tá? E cuidou dela, se eu não me engano, por 10 anos. Ela ainda está em coma, né, vegetativo, que eles falam, né? E agora, precisando de instrumentos para respirar, ela está internada numa clínica especializada, mas ainda cuidada pela família. Então, nós tivemos uma grata surpresa. Só para complementar, ela se manifestava com uma médium lá na visita e me parece que por 3 vezes ela se manifestou através de psicografia com outra médium do grupo numa das nossas reuniões, que ela disse que como nós visitávamos ela lá, ela vinha visitar nós nas reuniões. Então, essa é um fator que, infelizmente, a gente ainda não tem explorado bem, né? Pois é, infelizmente, diante da estagnação do uso da técnica de evocação e, ao mesmo tempo, o desprezo do fim sério de estudo psicológico a que se presta a reunião mediúnica, né, a sessão prática de espiritismo. Alguns argumentam, é porque nós temos muita gente, muito espírito perturbado e sofredor para consolar, e por isso não devemos estudar. O estudo é só para missionários como Kardec. Né? E, diante disso, realmente não avançamos na ciência espírita. O meio está à disposição diante, né, da oportunidade do agente. Deus não colocaria esse conhecimento ao nosso alcance se não tivéssemos nenhum fim útil para utilizá-lo. Então, não se trata de ferramenta de missionário, não se trata, entre aspas, coisas do outro mundo, mas algo que devemos aprofundar enquanto estudiosos do pensamento, estudiosos da nossa essência espiritual, para então formarmos todo um conhecimento psicológico sobre as diversas fases e apresentações morais existenciais e, de quebra, não é, ainda exercermos a lei de justiça, amor e caridade, quando, como nos relata o Cláudio,
temos a condição de trazer consolo a uma família com um ente querido em coma, que, por meio da evocação, trouxe notícias e razões de resignação. Muito bom. Nota de Kardec nesta mesma questão. A brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo, se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Então, por favor, se dirigir, não evoque. Uma nova campanha, né? Então, não podemos forçar a barra, assim como ninguém vai magnetizar, ninguém vai induzir pela hipnose, né, pelo meio hipnótico ao transe, à emancipação, alguém que esteja dirigindo, também não se imagina de evocá-lo no momento assim, né? Seguir, questão seguinte, 55ª. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. Como interpretar essa questão, meus amigos? Daí o cuidado quanto aos doentes de agitar o corpo pelo exercício do espírito? Deve ser ainda uma coisa a ser muito bem observada, né? Nós tivemos várias ocasiões em que somos chamados na presença de enfermos. E sempre que é possível, a gente vai e faz o que é possível na questão de passar as informações sobre espiritualidade, sobre vida espiritual. E algumas vezes, tal como esse caso da senhora em coma e Celi, né? Outras vezes a gente nota o seguinte: você tem ali o doente, como o próprio Kardec acima aí, e sempre pontuando aí, o espírito está ali, tem que estar, é da natureza da nossa encarnação, da fase de encarnação. O espírito é senhor do corpo, sim, mas ele é responsável pelo corpo também. Então, provavelmente, a gente já percebeu isso em várias situações, embora a família queira ajudar fisicamente, muitas vezes a presença de muitas pessoas, ou como nós já participamos algumas vezes, a pessoa não é afeita ao conhecimento espírita. A pessoa está debilitada. Seu espírito tem que estar ali cuidando daquele corpo com muito mais atenção, ou seja, o que acontece com o espírito sacode o poste ali, com o balão sacode o poste. E de repente chegam pessoas estranhas. Algumas vezes nós tivemos no início dessa caminhada, a gente tinha aquela questão quase que ritualística de você fazer uma prece, do médium fazer gestos que eram aprendidos nos chamados cursos do centro. E aquilo foi incomodando a gente. E a gente via o incômodo muito maior do enfermo com aquela situação. Vou só pontificar uma situação que aconteceu para vocês que me vem agora à mente. O senhor João. Esse senhor bem debilitado, já de... Eu vi a questão da idade aí acima, assim que entrei, eu falei, opa, bem debilitado,
de idade muito avançada, acho que quase 90 ou mais de 90 anos. Aí a família, naquele desespero, chamou o grupo espírita. Na época eu estava iniciando, eu acompanhava os passistas, os grandes passistas do centro. E sempre do lado ali observando, estava iniciando na doutrina. Só para vocês terem uma ideia, o passista do centro tinha a ritualização dos movimentos. Se aproxima da cama desse doente, já totalmente espantado, porque eram 4 pessoas, se eu não me engano, totalmente estranhas a ele, e o passista, mesmo com a recomendação nossa que o passe poderia ser feito até em pensamento ali, vamos dizer, começa a fazer a ritualização de mãos na frente do rosto do senhor João. Qual não é a surpresa quando o senhor João tasca ali um soco na cara da senhora passista? Então, a gente começou a refletir naquela época, não tinha conhecimento, o que conhecia da doutrina era evangelho, né? Pregava-se evangelho no centro, se lê evangelho, vamos... nada contra o evangelho. Eu fiquei até um tempo com o evangelho de lado na minha casa, até que a gente realmente teve uma base doutrinária. Então, essa questão do doente, Kardec foi magistral nisso aí. Você vai mexer numa situação em que o espírito está fragilizado? Não. Mas ele está cuidando de um corpo fragilizado. Agora, imagine esse espírito preocupado com aquele corpo que provavelmente precisa de toda a sua atenção, sendo chamado pela família, e aí por um grupo espírita para evocá-lo, para conversar com ele. Então, são situações tão delicadas que a gente já passou, que hoje, quando nós nunca deixamos de atender esse chamado, tá? Mas hoje já não se vai com passista, já não se vai com nenhuma ritualização, e simplesmente se conversa com a família. A visita ao doente ali é feita depois de um grande apanhado de fatos, de situações que estão ocorrendo, inclusive a situação médica a que esse doente está afeito, e depois se faz uma visita a esse doente como se você fosse um amigo da família que estivesse chegando ali. A situação mediúnica ou espiritual, quando possível e permitida, é tratado a portas fechadas no grupo. Então a gente vai aprendendo com ele. O acerto desse capítulo, como quase tudo na doutrina, ou tudo, é magistral. Tá? E a gente, como disse antigamente, antes de saber disso, a gente ainda brincava de evocar. Né? São situações muito complicadas, que tem cada uma a sua sutileza, né? É muito interessante realmente atentar para essas peculiaridades, né? Resumidamente, o que os espíritos ali estão dizendo é que realmente o elemento encarnado, ele é uno. Embora ele tenha ali o componente espiritual, o componente corporal, aquilo, no momento em que nós estamos encarnados, se torna uma coisa só. Então, nós percebemos que há aí, né, uma relação de causa e efeito, uma relação aí muito próxima entre espírito e matéria, uma vez que um acaba repercutindo no outro, né? É uma questão recíproca, é uma via de mão dupla. Então, realmente, não é recomendável, né, que determinadas atividades sejam exercidas ou forçadas, digamos assim, em indivíduos que se encontram, por exemplo, acamados, né, enfermos, porque realmente o espírito ali se encontra com todas as suas forças, digamos assim, né, voltados para a preservação do corpo, né? É interesse do espírito se manter
encarnado, né? Um instinto mesmo nosso, o de preservação, e toda a sua vontade, toda a sua atenção está voltada para aquilo. Então, realmente, ele desviar a atenção para outra coisa pode, inclusive, ser até prejudicial. Essa resposta é perfeitamente lógica e coerente com a sensação que experimentamos durante o sono, quando temos sonhos, pesadelos, cujo estado repercute, podendo gerar taquicardia, podendo gerar cansaço, o que bem nos permite avaliar essa analogia feita pelos espíritos quanto ao balão cativo ao poste. Muito bem, passo adiante. Próxima questão. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feitas sem precaução, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Então, diante da incerteza, evocar ou não evocar? Resposta: não. As circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma evocação, se ela é possível? Então, amigos, vamos sublinhar nessa resposta mais um ingrediente da técnica de evocação nas sessões mediúnicas, que diz respeito à assistência recomendada do guia do médium. Este guia do médium e o guia do grupo, de forma geral, serve, dentre outras orientações, para responder este tipo de pergunta: se convém, se é possível evocar fulano ou ciclano. Então, observemos que, se não há na formação do médium o preparo para que ele estabeleça relações regulares e seguras com o seu guia, esta parte do método de evocação já fica prejudicada. Ele já não terá como perguntar ao intermediário, diante da incerteza, se convém e se é possível a evocação. Próxima pergunta. Quando, nos momentos mais inoportunos, experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Resposta: pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise da sua liberdade. Observemos que os espíritos, traçando essas alternativas, abrem os olhos dos praticantes com relação à imaginação, ao misticismo, que inclinam uns e outros a uma resposta muito absoluta, não é? Sobre o que está acontecendo em termos de experiência espiritual, né? Nem sempre há um único significado, nem sempre podemos resumir em espiritismo a partir de uma característica que esteja acontecendo tal ou qual fato, por exemplo, pressentimento, em vez de mistificação.
comparecimento da pessoa evocada em vez de um espírito impostor que toma seu lugar, etc. Então, além do seu conteúdo, essa resposta nos serve de lembrança, né, para avaliarmos todas as possibilidades cercadas no fenômeno. Eu vou falar antes que a minha mulher apareça por perto aqui, e vocês têm que prometer que vocês não vão rir, tá? Durante o período que a gente frequentou o centro, aliás, uma bela escola, mas ainda uma escola com muitos defeitos, mas tudo bem. A minha esposa, geralmente, participando da reunião da parte mediúnica, geralmente adormecia profundamente. E a gente ouvia sempre essa história, é que ela está trabalhando espiritualmente, é que ela está sendo chamada em algum lugar aí. E a gente ficando sempre com um pé atrás, né? Alguns anos depois a gente foi descobrir que minha esposa tem esse problema em casa. Eu falei, poxa, até em casa ela viaja, a turma chama ela. Minha esposa foi diagnosticada algum tempo depois com apneia do sono. Então, você veja que essa questão aí era uma questão física e que ela tem até hoje. A questão médica não tem cura para isso, tem cuidado, tem atenção, mas não tem cura. Então, adormece assistindo a TV, adormece fazendo um crochê, então adormecia lá no centro também, tá? Ótimo. Então, ficava-se sempre naquela questão de tá dormindo é porque está trabalhando, está dormindo é porque está sendo chamado em algum lugar. Anos depois, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de observação, conversando em grupo, a minha esposa comentava o seguinte: olha, hoje, na reunião, eu vi que eu estava adormecida, mas eu acompanhei toda a reunião. Foi como se eu estivesse aqui, mas também estivesse lá fora, fazendo alguma coisa que vem no meu pressentimento que é bom eu não saber o que eu estou fazendo. Em outras reuniões, ela fala, essa reunião eu realmente apaguei e eu realmente dormi porque eu não vi nada, não senti nada. Então, a gente passou a colher essas informações de todos os médiuns, de todos os participantes. A gente começou a questionar isso daí dos protetores, dos médiuns, do protetor, do responsável pelo trabalho, e eles sempre nos dizem assim, esse trabalho é de vocês. Fazer o estudo, fazer a observação, chegar nas conclusões corretas e, quando necessário, a gente dá uma orientada em vocês. Então, é assim que se trabalha até hoje. E essa questão do sono aí, e do vontade irresistível de dormir, muito cuidado, é o que eles estão falando aí. Pode ser. Ora, meu espírito, vamos passear um pouco aí, vamos cuidar de alguma coisa. Isso acontece normalmente, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente está querendo tirar um cochilão legal mesmo, né? E aí você vê uma reunião no centro espírita, numa sala semi-penumbra, ou então naquele tal do o silêncio é uma prece, puxa, eu vou dormir mesmo, tá? É verdade, é verdade. Já foi dito tudo, né? A gente tem que realmente evitar essas explicações unas para tudo, né? Ou para determinados acontecimentos, onde geralmente a gente, em vez de confessar que realmente se deixou arrastar pelo sono, né? A gente acaba apelando para essas explicações aí que realmente é um fenômeno que pode realmente acontecer, mas o mais provável é que realmente, né, como bem frisou aí o Cláudio, em função da pouca luminosidade da sala, o cansaço, o relaxamento
e tudo mais, faça com que nós caiamos no sono, né? Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Nós fomos falar aqui em sono, né? E Ana Cristina nos remete a uma questão que não é propriamente o objeto do nosso estudo, mas é quanto ao estado do espírito durante o sono, se ele fica em atividade e pode praticar atividades positivas e negativas em relação à sua evolução. Dizemos rapidamente que, segundo o Espiritismo, sim, quem repousa é o corpo. Durante este repouso, o espírito se emancipa, ganha uma liberdade relativa, em que ele aproveita para ter contato com os seus afins, né, e, nesse sentido, poderá, né, dar curso aos seus vícios ou obter conselhos, esclarecimentos, se prefira o contato com os bons espíritos, sempre no uso do livre-arbítrio. Vamos lá. Nota sobre essa questão aí comentada pelos amigos. Uma senhora de nosso conhecimento médio teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda uma circunstância a veio confirmar. De repente, a mão do médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas feitas em boas condições prova, da maneira menos contestável, a ação do espírito distinta da do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Então vejam que essas experimentações, conforme frisa Kardec, são tendentes a persuadir os mais céticos, que, vendo sob controle a experimentação, podem, então, ter a devida certeza, se analisados esses elementos de comunicação que confirmam a identidade do ser que se manifesta, que houve, então, um movimento extracorpóreo do ser, que gera conversões, não é? Convencimentos que apressam o progresso da humanidade. Meus amigos, aqui entramos no item 285, que destaca como assunto a telegrafia humana. Ainda o questionário dirigido aos espíritos. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Resposta: certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Amigos, querem comentar? Telegrafia humana aí nós podemos dizer que é a vulgarizada telepatia, né? O nosso mundo hoje está, o mundo inteiro, inclusive, o planeta como um todo aí está passando por um período muito complicado, né? Onde principalmente as ciências da espiritualidade ou do espírito próprio está sendo deixado de lado. Mas existem
eu acredito que existiram e existem muitos procurando essas respostas aí e encontrando já muita coisa, né? A gente vê essa questão da automação. Que foi que eu ouvi esses dias? A questão, acho que me parece que já há um protótipo de cadeira de roda, um protótipo de computador já podendo ser acessado mentalmente. Então, essas coisas aí acho que ficaram em segundo plano diante da situação que se passa hoje aí em todo o canto, né, em todo o mundo. Mas eu acredito que a gente já está já tem muita coisa sobre esse assunto aí já. A chamada telegrafia humana, né, como bem lembrou eu, Rui, que nós conhecemos hoje como telepatia, no meu entender, é algo ainda muito distante, né, porque é justamente a comunicação mente a mente, né, pela grosseria da matéria que nos reveste e as condições mesmo que nós vivemos, dificulta, né, esse tipo de comunicação, embora não seja de todo impossível, mas para alcançar essa clareza que nós imaginamos que um dia possa, ou não, né, ocorrer, de uma total abolição, por exemplo, da linguagem articulada para substituição pelo pensamento, pela comunicação pensamento a pensamento, eu acredito que nós estejamos ainda muito distantes. Eu digo isso porque eu andei vendo algumas lives por aí, né, YouTube, onde se prometia que daqui a alguns poucos anos as pessoas vão se comunicar apenas pelo pensamento, aquelas coisas sensacionalistas, né, que nós vemos por aí. Agora, em relação à ciência, no sentido de conectar aparelhos ao nosso cérebro e tudo mais, realmente isso tem avançado bastante, né? Da interação que pode ocorrer entre a tecnologia e o cérebro, né? Os comandos, os impulsos elétricos que o nosso cérebro é capaz de enviar e que são captados por esses aparelhos, realmente é uma área com bastante, como bem o Cláudio falou, com um crescimento bastante acelerado e que pode vir a facilitar, né, a nossa vida bastante. E espero que não caia aí em mãos de pessoas erradas que possam utilizar dessa tecnologia para coisas negativas, né, para ações negativas ou algo que o valha. Você matou a pau aí agora, Arthur, porque poderíamos, talvez aí, como diz a própria doutrina, já está começando a esboçar essa questão da telepatia, né, ou da telegrafia humana aí. O grande problema é que sempre que se começa uma ciência nova, vamos dizer assim, no aspecto humano, ela sempre é para a questão negativa ou para a questão de poder, né? Então não vai acontecer tão já realmente devido à situação em que se encontra a humanidade aí. Mas sabe-se que a espiritualidade é toda pensamento. A gente trabalha já com isso e não consegue ainda entender, né? A evocação nada mais é do que uma telegrafia humana, né? Só que você está tratando de duas situações, aí, encarnado e desencarnado, né? Já fazemos parte disso, só ainda não temos, vamos dizer assim, permissão para utilizar isso entre nós aqui. Fatalmente usaríamos de forma errada por muito tempo, né? Novamente, quanto a isso, o que devemos registrar é a estagnação das pesquisas, né? Talvez não estejamos tão longe assim dessa condição física de propiciar uma transmissão mais eficaz do conteúdo do pensamento de encarnado a encarnado. Nós só vamos saber ou nós só vamos avançar treinando. E quem faz esse treinamento? Nem mesmo aqueles que professam esta ciência, a ciência espírita, se dignam
de avançar nas investigações, nas experimentações. Está faltando Kardec, está faltando esse espírito, de pesquisar e obter conhecimento psicológico. Eu tive a oportunidade algumas vezes, em curso de formação de médios que colaborei na coordenação, de fazer exercícios assim, de telegrafia. E nós conseguimos resultados que impressionaram os estudantes. Eles conseguiram, entre aspas, adivinhar as formas, as imagens, os símbolos que se colocavam ali escondidos uns dos outros, apenas para a transmissão pela via do pensamento. E isto significa um potencial aí latente que precisamos fazer desabrochar pela nossa iniciativa de espiritualização, de maior investigação, de vivência dessas faculdades. A gente não quer abrir os olhos para isso, para esse lado. Não é mesmo? Devemos tentar. Ana Cristina lança outra pergunta. Obrigado, Ana Cristina, por estudar conosco. Ela indaga: no caso da evocação de pessoa viva, seu espírito responde com a consciência da existência atual? Deve ser a lucidez de vigília? Ou o esquecimento do passado deixa de existir e ela responde com um conhecimento maior? É um meio termo, não é, Ana Cristina? Ele está equivalentemente no estado sonambúlico. É aquele gênero do estado de emancipação da alma. Ele é mais lúcido que quando em vigília, mas, como perturbado ainda pelos laços com a matéria, ele não tem toda a desenvoltura intelectual, toda a posse do seu cabedal de conhecimentos e intelectualidade, como se estivesse errante, mas desprendido da matéria. Os amigos concordam? Querem complementar? Muito bem, sigamos. Por que não será praticada desde já? Perguntou Kardec àquela altura aos espíritos, e a resposta é a seguinte: é praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra, referindo-se à telegrafia já desenvolvida, vulgarizada entre as pessoas. Isto não é da Terra. Bom, como nós não é de escola, pode esquecer, hein? Vamos ter que continuar no blá 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 aqui, hein? Muita coisa pela frente. Mas é interessante, né? Eu não tenho nenhum conhecimento da parte de psicologia ou neurologia, acho que talvez seja a área mais que atualmente mais trabalha a mente, né? Mas você tem sempre pequenos exemplos, né? A gente chama hoje de intuição ou acaso. Tá? De repente você chega com um assunto, ou você chega em casa com alguma. Ah, nossa, pensei nisso daí. Né? Tá, às vezes você pensa em alguma coisa e de repente você está ali com a pessoa à sua frente com aquilo ou com aquele assunto. Então, de alguma forma, a gente já participa disso. É que é o que está falando aí, devido ao nosso estado, a gente ainda vai ter que ficar meio no escuro mesmo, né?
Exatamente, mas sempre lembrando que isto não é um processo passivo, não é? Todos nós podemos nos ajudar a conquistar esse mérito, porque, segundo deixa claro o Livro dos Espíritos, o exercício apropriado, né, um dos exercícios apropriados a que avancemos mais rapidamente, né, na nossa estrada de progressão espiritual, é o exercício do desprendimento, ao lado do autoconhecimento, da prática do bem, das boas ações, dos bons pensamentos, igualmente o desprendimento, que significa nos comportarmos cada vez mais como espíritos de escola se desejamos nos tornar, né, um ser assim. Então, é cultivar novos hábitos mais desprendidos dos condicionamentos fisiológicos da matéria, para ir dando aquela forçada, né, no nosso organismo físico, e que vai transmitir geneticamente esse esforço para os nossos posteriores, que já vão ter, então, uma certa predisposição orgânica para viabilizar essa comunicação. Lembrando sempre, depende do nível de progresso, mas para que no estado de vigília se efetive, paralelamente a isso, uma telegrafia de livre fluxo pressupõe também um corpo físico mais maleável, mais flexível, o que pressupõe o trabalho intelectual do espírito, não é? De forjar novas faculdades neste corpo físico. Meus amigos, chegamos então a 1h07 do estudo e ao fim do capítulo de número 25. Acho que fizemos 5 ou 6 sessões para abordá-lo completamente. Então, nosso agradecimento a todos que compartilharam este momento conosco de estudo em conjunto, com o convite para na próxima semana estudarmos o capítulo de número 26, interessantíssimo, por sinal, né? Sobre as perguntas que se pode fazer aos espíritos. Até lá, pessoal. Abraços, amigos. Até a próxima.